Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tamayo. Hoje a aula vai ser sobre a evolução das plantas, uma aula de botânica que já já vou colocar para vocês também o que mais cai na FUVEST, tá bom? Os principais temas. Então, observem esse cladograma. Esse cladograma aqui, ou cladística, sempre cai nos vestibulares. Ou seja, ele está te informando que a alga verde é o ancestral de todas as plantas. Aqui nós temos o primeiro grupo, que poderíamos chamar de filo, né? Mas para não confundir com animais, chamam de grupo. O grupo das briófitas, formados por musgos. Aqui é o único grupo sem vasos condutores de seiva. Tá? Então é um grupo das briófitas. O exemplo principal é o musgo, e aqui você está vendo um musguinho. Eu vou mostrar mais de perto. Ó. Essa geração aqui do musgo é chamado gametófito. Depois eu vou pôr uma aula só de reprodução de briófita, tá bom? E aqui em cima eu tenho o esporófito. Então, o gametófito é a geração dominante dos musgos, que produz gameta, né? O gametófito já está dizendo, e o esporófito é a geração efêmera, passageira. Ele nasce por causa de uma reprodução sexuada que acontece nos musgos, produz esporos, cada esporo vai gerar um novo gametófito e fecha um ciclo, que depois eu explico direitinho. Isso aqui é só uma apresentação para a gente discutir um pouco das embriófitas, né? O reino plantae que produzem embriões. Aí, aqui, ó, evolutivamente, nesse momento aqui de transição especial, surgiram os vasos condutores de seiva, originando as primeiras plantas, as pteridófitas, né? São as primeiras plantas a apresentar vaso condutor. Por isso elas são consideradas as primeiras plantas traqueófitas. Traqueófita que tem vaso condutor de seiva. Aí, no marco evolutivo aqui aconteceu mais alguma coisa, né, professor? Sim, o surgimento das sementes, marcando o aparecimento de plantas que terminam em espermas. Ou seja, o termo esperma significa semente. Aqui, gimnosperma, planta que produz semente, gimno é nua, sementes nuas, isso quer dizer que não tem fruto, tá? Pinheiros, araucárias, no caso aqui, né? E depois mais um marco evolutivo aqui, mais uma evolução marcante aqui, o surgimento de frutos e flores pertencentes às angiospermas. É o único grupo de planta chamado fanerógama verdadeira, ou seja, tem flor e fruto. Então vamos repetir? A linha evolutiva das plantas. Tudo começou com a alga verde, uma clorófita ancestral, que não tem embriões, mas aí surgiram os embriões. Tá? Então aqui é marcante o aparecimento de embriões em todos os grupos vegetais. Por isso que elas são chamadas embriófitas. Você viu que pega só briófita, pteridófita, gimnospermas e as angiospermas. São as embriófitas. Aqui já está fora porque não produz o embrião. Bom, aí surgiram plantas chamadas briófitas, avasculares. Aqui o aparecimento marcante dos vasos condutores, permitindo uma condução de seiva eficiente, porque aqui nas briófitas a seiva ela vai passando de célula em célula. Isso limita o crescimento dos musguinhos, que são plantas diminutas, bem pequenas. A Unicamp fez uma questão perguntando assim: por que que as briófitas são consideradas plantas diminutas? Porque elas não têm vasos condutores e, por não terem os vasos condutores, elas têm que ser uma planta de crescimento limitado, pois a seiva vai circulando de célula em célula, e isso é um processo osmótico demorado, não permite que a planta tenha um grande porte nem médio porte. Por isso que elas são diminutas, plantinhas de pequeno porte. Vamos lá, na evolução. Aqui surgiram as sementes, caracterizando as plantas com sementes. São chamadas espermatófitas.
gimnospermas e as angiospermas. Gimnosperma tem semente nua, sem fruto, e a semente de uma gimnosperma é o conhecido pinhão, né? Pinhão. E aqui tem flores e frutos, e claro, semente. Se a semente surgiu aqui, esses dois grupos compartilham esse surgimento. Se flor e fruto surgiu aqui, só as angiospermas. O que ficou para trás não vai compartilhar flores e frutos. Surgimento da semente, o que ficou para trás não vai compartilhar semente, somente daqui para frente. E assim vai, tá bom? Então, em termos de evolução, fiquem tranquilos que quando perguntam sobre a evolução das plantas, é exatamente isso. Surgimento de vasos condutores, surgimento de sementes, surgimento de flores e frutos, as angiospermas. Depois vou postar aula falando de cada grupo vegetal e o seu ciclo de reprodução, que isso cai bastante, tá bom? Vou postar hoje mesmo. Essa aula aqui é simples porque fala só da evolução das plantas e quando cai, basta saber interpretar essa cladística ou cladograma. Falou, minha gente? Um forte abraço para vocês, um beijão. Aproveitem essa aula e aguardem mais aulas aí. Um abraço.